Eu sinceramente ia esperar a minha filha parar de chorar, mas se você ouvir o choro dela não tem problema. Sabe por quê? Porque isso aqui é urgente. É urgente falar de Romanos 13 hoje e você vai saber o porquê dessa urgência. É urgente realmente. Esse vídeo é urgente. Então, bora pro vídeo, sem mais delongas. Bom, nós estamos aqui com Romanos 13, LBA. Estamos rumando para o final do texto, do livro. Já fomos aí durante 12 dias, esse é o 13º, faltam ainda mais 3 dias pela frente. E nós vamos terminar esse livro com chave de ouro, você vai ver. Estamos trabalhando estas técnicas aqui, da divisão do texto, dos termos a observar, das estruturas do texto e pontos para pensar em aplicações, perguntas. E eu quero ser bem ágil aqui para chegar aqui na parte das aplicações, porque esse texto é extremamente prático. Como eu falei para vocês, todo o livro de Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, fala sobre salvação, 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 salvação. Ensina tudo para a gente sobre salvação. E aí chega a partir do capítulo 12, Paulo vai falar sobre a prática de vida, como se fosse a salvação na prática. Depois de salvo, depois de tudo aquilo que aconteceu, com relação ao pecado, com relação à transformação e tal, o que é agora a vida cristã? É isso que Paulo fala pra gente. E vamos lá. Eu separei aqui 3 divisões do texto, acredito que não precisa de mais do que isso, mas se você fez mais, sem qualquer problema, ok? Deixa eu acertar essa régua aqui. Bom, muito bem. Primeiro, do versículo 1 a 7, respeito e obediência às autoridades. Respeito e obediência às autoridades. Muito claro isso aqui, ok? Versículos de 8 a 10. O amor ao próximo é o cumprimento da lei. Paulo pega esse trecho aqui justamente para falar da lei, de como se cumpre a lei. A gente vai ver isso já já. Versos de 11 a 14. Aqui, a santificação é urgente. É urgente. Isso aqui é de extrema importância para a gente. Eu vou falar na parte das aplicações aqui para a gente, ok? Então, divisões do texto aqui super simples, realmente bastante normal. Até algumas bíblias já vem um pouco meio que com essa divisão, ou pelo menos essa primeira divisão, e depois aqui ele faz uma outra divisão completa aqui, né? Aqueles subtítulos, ok? Mas vamos lá, termos a observar. Aqui dentro do texto não tem assim um termo que seja assim, ou alguns termos que sejam do texto inteiro, do capítulo inteiro. Porque o capítulo é muito bem blocado, né? Tem os blocos ali. Então, por exemplo, do versículo 1 ao 7, você vê muito se repetir a palavra autoridade, mas não no restante do texto. Você vê as palavras mal ali no começo. A partir do versículo 8, você vê muito a palavra lei, mas é somente a partir dali, né, que você vê isso, é só até o 10, depois você já não vê tanto isso. Então, assim, por isso eu não coloquei nenhum termo aqui específico do capítulo inteiro, ok? Termos sobre a salvação, como eu falei para vocês, nesses últimos versículos aqui, agora, nesses últimos capítulos, Paulo tira o foco da salvação como doutrina e passa a falar da prática da salvação. Por isso a gente tem poucos termos aqui a observar. A palavra livre aparece uma vez, a palavra salvação aparece uma vez e a palavra obras aparece uma vez, ok? Bom, vamos falar de estruturas no texto. Eu não peguei uma estrutura no texto em específico, embora tenham algumas, mas eu peguei uma estrutura que eu gostaria de trazer aqui para vocês, de explicar um pouco para vocês sobre isso, que é esta aqui, a respeito do cumprimento da lei. Nos versos de 8 a 10, Paulo fala que o cumprimento da lei está no amor ao próximo. E eu quero demonstrar de forma gráfica aqui para vocês isto. Primeiro, a lei de Moisés ela foi dada lá ao povo de Israel no Monte Sinai. Ali em Êxodo 19, o povo se encontra com Deus no Monte Sinai e Deus entrega a Moisés a lei. E é chamada de lei de Moisés, né? Que é a lei de Deus. Quando você ouve falar na Bíblia sobre lei e está se referindo a uma lei espiritual, não a lei
na lei civil, vamos dizer assim, ou lei da sociedade, ok? Está se falando dessa lei de Moisés que está lá em Êxodo. E, claro, Êxodo, Levítico, um pouco de Números, Deuteronômio com certeza, falam coisas a respeito da lei de Deus ou lei de Moisés, certo? Ela possuía mais de 600 preceitos, mais de 600 regrinhas e ordenanças. Ó a filha chorando. Mais de 600 preceitos ou ordenanças. E todas essas ordenanças e preceitos, elas foram resumidas, na verdade não é nem resumidas, mas elas se originam em 10 mandamentos principais, famosíssimos, você conhece, Êxodo 20, ok? Os 10 mandamentos principais. Mas veja, são mais de 600 preceitos que se desenvolvem a partir de 10 mandamentos principais. Certa feita, Jesus é questionado sobre a lei. E então, eu vou deixar aqui em cima, aqui eu coloquei uma figura como de Jesus falando no Sermão da Montanha, tem uns animaizinhos ali também. Então, Jesus, ele é questionado sobre isso. Não é no Sermão da Montanha que ele é questionado sobre isso, é lá em Mateus 22. E ele mostra qual é a essência da lei. Jesus, ele resume a lei. Vou até colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo digitar aqui para vocês. Consigo. Nossa, vai ficar aparecendo assim. Jesus resume a lei em 2 mandamentos. 2 mandamentos que você conhece. Deixa eu diminuir essa letra aqui, para aparecer legal aqui para você. Olha lá. Jesus resume a lei em 2 mandamentos que você conhece. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ok? Então toda a lei se resume. É tanto que se você pegar os 10 mandamentos, você vê que do mandamento 1 ao mandamento 4, nós temos amor a Deus. Ou seja, coisas que o homem faz e que se relacionam com a pessoa de Deus diretamente. E do mandamento 5 ao mandamento 10, nós temos relacionamento do homem com o seu próximo. Então, do 1 ao 4, ame a Deus sobre todas as coisas, não terás para ti imagem de escultura, guarda o dia de sábado para santificar. E aí você tem tudo isso relacionado a Deus. E do 6, do 4, do 5 ao 10, nós temos não matarás, não furtarás, não adulterarás, você tem não dirás falso testemunho, você tem mandamentos, honra pai e mãe, mandamentos relacionados com o próximo, ok? Então Jesus mostra a essência da lei e resume a lei em 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. E aí vem Paulo aqui em Romanos capítulo 13, deixa eu chegar mais aqui pro lado, vem Paulo em Romanos capítulo 13, versos de 8 a 10, e diz que a lei se resume em apenas uma coisa: amar ao seu próximo. Paulo foi contra o que Jesus falou, ou contra aquilo que foi revelado lá em Moisés? Não. E não é só Paulo que fala isso. João também vai falar a mesma coisa. Na verdade, João vai explicar Paulo de forma indireta, porque ele fala assim: como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Como é que eu posso, aliás, amar amar a Deus que eu não vejo, se o meu próximo que eu estou vendo, eu não amo? Logo, para que eu consiga amar a Deus, eu preciso ter ciência de que eu amo o próximo. Para que eu possa falar que eu realmente amo a Deus, eu tenho que estar em amor ao meu próximo. Senão, é simplesmente uma fala besta da minha parte. Senão é uma fala vã, é pura hipocrisia, é uma máscara que eu estou colocando. Eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas não amo o meu próximo que eu estou vendo. Como é que é isso? Ok? Então, deixa eu tentar diminuir aqui para mostrar o quadro inteiro para vocês. Tá aqui. Este é o quadro que eu queria mostrar aqui para vocês, ou demonstrar aqui, sobre os mandamentos e esta questão de esta progressão a respeito do entendimento dos mandamentos de Deus, ok?
Primeiro a lei, ali mais 600 preceitos, tem 10 principais, Jesus resume em 2, e Paulo chega aqui, quebra a banca e fala, olha, a verdade é uma só. Se você não lê, se você não ama o seu próximo, você de fato não cumpre a lei de Deus. Ok? Vamos lá, vamos continuar aqui. Opa! Pronto. Pontos para nós pensarmos em aplicações. Deixa eu fechar isso aqui. Agora já ficou meio bagunçado aqui, não tem problema. Vai ficar assim agora. Não, vamos arrumar bonitinho aqui, né? Aqui. Pronto. Pontos para pensarmos em aplicações. Algumas perguntas. Versículo 5. Você anda com a consciência limpa diante da sociedade? Paulo fala que nós devemos andar de consciência limpa diante da sociedade e diante das autoridades. Versículo 8. Paulo fala, e aí? Aliás, essa é a minha pergunta, né? Você anda devendo somente o amor? Porque ele fala assim, olha, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Ah, então quer dizer que eu posso não amar e ficar devendo o amor às pessoas? Não, muito pelo contrário. É porque Paulo sabe que o amor a gente sempre vai ficar devendo, por mais que a gente demonstre, por mais que a gente de fato faça. Ok? E aqui a questão de ficar devendo é, às vezes, devendo tempo, às vezes devendo dinheiro, realmente, às vezes devendo com a nossa palavra, que a gente falou que faria alguma coisa e não estamos fazendo. Ok? Tem devido alguma coisa aí? Tome cuidado e vigie nisso. Preste atenção. Versos de 11 a 12. Aqui está a nossa urgência. A santificação é urgente. Urgente. Será que você anda brincando com isso? Paulo fala, olha, vamos deixar de coisas e mais coisas e mais coisas, porque, olha, a santificação é urgente. Vamos pensar na nossa santificação, vamos pensar em andar conforme Cristo andou, vamos pensar em, de fato, conservar as nossas vidas, porque o dia da nossa salvação está se aproximando. Está muito mais próximo do que lá no início. Despertem. Será que você anda brincando com a sua santificação? E por fim, verso 14, você fica imaginando formas de pecar? Paulo fala assim, ó. Revistam-se do Senhor. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos. E às vezes a gente fica assim, nossa, o que será que eu vou fazer hoje? E aí daqui a pouco pinta um pensamento ali que não é algo que agrade a Deus. E a gente fica imaginando, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Para com isso. Para com isso. Não brinca. Santificação é urgente. Vamos nos santificar porque o dia se aproxima, o dia da volta de Cristo. E eu quero, sem dúvida alguma, estar contigo naquele grande dia. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Um excelente final de semana para você. E amanhã a gente está junto com Romanos, capítulo 14, um capítulo maravilhoso também. Deus te abençoe. Poxa, se você ficou até aqui nesse vídeo, dá o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, porque nós temos muitas novidades, estamos sempre produzindo diariamente conteúdo. E não se esquece, compartilha com alguém que precisa saber disso. Compartilha esse vídeo, clica aí no botão de compartilhar, manda para alguém para que essa pessoa também seja abençoada. Se você quer aprender mais, você tem aqui na tela mais vídeos do nosso projeto para você crescer em graça e crescer em conhecimento. Deus te abençoe.